Então, Tainan, o que foi que tiro foi esse? Como diria a cantora Ludmilla. Que Então, doideira, cara. Eu acordei, era 9 horas da manhã e, meu Deus do céu. sim, infelizmente, o mercado, as bolsas americanas acabaram que elas estão influenciando muito o preço do Bitcoin e o mercado de criptomoedas, né? Ao contrário do que algumas pessoas falam que não, o mercado de criptomoedas ele não é influenciado pelas bolsas e tal. Infelizmente não, tá? A bolsa caiu lá fora, lá, principalmente nos Estados Unidos, é bem provável que a gente vai ter algum reflexo nas criptomoedas. Então, assim, ontem, na sexta-feira a gente teve o payroll, né, que é o relatório lá de como que está a questão do desemprego nos Estados Unidos e esse relatório era muito esperado aí pelos mercados, a gente já imaginava que poderia mexer com os mercados. A gente também tinha uma quantidade enorme de contratos em aberto no mercado, o Open Interest, que eu até postei lá no canal VIP lá do Voepa, né, coloquei 4 horas da manhã da sexta-feira, antes de a coisa começar a piorar. Eu avisei o pessoal que, infelizmente, a gente correria o risco aí de ter um movimento forte. Eu só não esperava que sábado de madrugada a gente fosse ter um movimento assim, que eu fosse acordar com a situação, né? E, assim, o Bitcoin, a gente ainda não pode, pelo menos na minha visão, dar um laudo e falar, olha, acabou a tendência de alta, ou aqui é um ponto muito bom para comprar, porque o que está movimentando ele nesse momento, pelo menos na minha visão, pelo que eu tenho acompanhado, é as bolsas americanas. Então a gente tem que esperar durante a semana, pelo menos na segunda-feira, para a gente ver como que vai estar o humor do mercado. Eu vi muitas pessoas comentando em vários lugares, estou liquidando todas as minhas posições, estou vendendo tudo, estou saindo de todas as altcoins. Gente, o que eu sugiro para vocês é tenham calma, tá? Esperem, vamos ver como vai ficar as coisas na segunda-feira, porque tem muita coisa acontecendo nos gráficos com relação ao sentimento do mercado, tá? Então, eu vou falar disso. Eu vou compartilhar a tela aí, tá? Pode compartilhar. Pois é, cara, eu vi o preço, a bodega chegou a 43, 42, na verdade. Sim. Não, 43 mil dólares. Agora já está dando uma subida de novo, 49, mas foi 43 mil dólares. Eu vou deixar a tela toda aberta aqui, Tainan. Beleza. Ó, primeiro, pessoal, tô indo aqui pro indicador Fear and Greed Index. Tá mostrando uma propaganda aí, sei lá. Na verdade, o indicador é esse aqui, porque tá, eu achei que era o X-Vídeos. Não. Na página aqui, pessoal, a gente tem esse indicador. Ontem, pessoal, na sexta-feira ele fechou em 25, ou seja, marcando Extreme Fear, né? Medo extremo. Então, ontem, com aquela queda que aconteceu, o mercado ele ficou em medo extremo, tá? E para piorar, hoje, eu quero ver como ele vai fechar daqui a 3 horas, mais ou menos. Às 21 horas a gente vai ter atualização desse indicador. E tá aparecendo só eu na tela, Vô. Aí. Agora foi. Isso. A gente vai ter atualização desse indicador e eu tô curioso para ver, porque a gente já estava em medo extremo ontem. O mercado já ficou apavorado com a queda de ontem. E com essa queda de madrugada, eu acho que a gente teve uma piora aí do cenário, né? Bem, pessoal, falando ainda de sentimento aqui do mercado, nessa madrugada aí a gente teve uma liquidação enorme aí, uma liquidação que a gente não via há pelo menos 2 meses, tá? Essa plataforma que eu tô usando aqui é uma plataforma chamada TRDR, tá? Nela a gente consegue ver algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, qual a proporção de pessoas que estão compradas para a proporção de pessoas que estão vendidas, a taxa de funding nas corretoras, né? O Open Interest é a quantidade de contratos em aberto, que eu falei que estava muito alto lá no... que eu comentei lá, eu postei lá no canal do Voepa, eu também postei no meu canal, a gente tinha uma quantidade de contratos em aberto muito grande, que isso era uma verdadeira bomba atômica para o mercado num dia de payroll, tá? Hoje a gente teve uma liquidação muito grande. Geralmente, quando liquida, pessoal, acaba sendo um momento aí que muitas vezes é interessante aí para comprar, tá? Geralmente, depois que liquida, o mercado ele vai na posição, na direção contrária ao pessoal que perdeu, tá? A liquidação é o seguinte, pessoal. Quando ele bateu aqui, na Binance Futures, pelo menos, ele foi lá nos... Vamos ver aqui.
Na Binance Futures ele foi em 40.888 dólares. Então ele caiu bastante. Pessoal, muitas pessoas que estavam no mercado futuro lá foram liquidadas, tá? Ou seja, tiveram as posições fechadas contra a vontade, tá? A maioria, né, as pessoas foram liquidadas, eram pessoas que estavam compradas e foram liquidadas no prejuízo, tá? E a gente tem aqui também a taxa de funding, que é o que regula o mercado futuro para não deixar ele ficar muito diferente, o preço dele ficar diferente do preço do mercado spot. Ela estava positiva até ontem, ou seja, quem estava em posição comprada estava pagando para ficar comprado. Geralmente, quando tem mais pessoas compradas, a Binance ou a maioria das corretoras, elas fazem essa pessoa pagar para quem está vendido, tá? Aí a coisa mudou a partir das 2h25 da manhã, tá? Dessa madrugada. O mercado começou aí a ter a taxa de funding negativa. Isso significa que mais pessoas começou a ter mais capital apostando na venda do que na alta, tá? E a gente tinha o long short ratio, que é um indicador que mostra aí a proporção de pessoas que estão compradas para a proporção de pessoas que estão vendidas, que ele estava em 5, pessoal. Tinha 5 pessoas compradas para cada pessoa que estava vendida na Binance Futures. Mais de 5, tá? Então, com essa queda, essa quantidade de pessoas aí passou a ser em torno de 3 pessoas compradas para cada pessoa vendida. Ou seja, muita gente acabou saindo aí à força, tá? A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. E assim, eu tenho até algumas teorias de conspirações contra essa queda. Parece que eles falaram, olha, vamos liquidar esse negócio de madrugada, que é o horário que a Europa tá todo dormindo, os Estados Unidos, o Ocidente tá todo dormindo, vamos liquidar ele nesse horário. Não sei, tá? Tem hora que eu tenho essa impressão. Vamos jogar o preço lá embaixo, esse horário que aí vai tirar, né? Muitas pessoas provavelmente acordaram aí liquidadas, infelizmente, tá? Mas, pessoal, tem muito tempo que a gente não vê o mercado com a taxa de funding negativa, tá? Ou seja, quem está operando vendido está pagando para ficar posicionado, muito tempo. E, pessoal, outra coisa aqui que a gente tem que observar a partir de agora é que o Open Interest, esse indicador aqui de baixo, ele caiu. Olha a queda do Open Interest. Sabe o que isso aqui indica? A quantidade de contratos em aberto diminuiu. Diminuiu muito, tá? E essa diminuição na quantidade de contratos em aberto pode indicar que talvez a gente tenha uma lateralização aí por alguns dias, tá? É lógico, a gente sabe que os movimentos do mercado de criptomoedas, eles estão sendo muito influenciados pelo mercado tradicional, pelas bolsas. Então, se a gente continuar tendo essa movimentação de queda que a gente vinha tendo nos últimos dias nas bolsas, pode ser que a gente veja mais queda no mercado cripto. E por um outro lado, se a gente vê o cenário nas bolsas melhorar, talvez a gente tenha uma situação um pouco menos complicada no mercado cripto, tá? Indo aqui para o gráfico, pessoal, a situação, desse final de semana, ela foi uma situação aí atípica, tá? Por quê? A gente vê aqui a média móvel de 20 semanas, que é uma importantíssima região de suporte, sendo cortada para baixo, tá? A gente ainda não teve o fechamento do candle do gráfico semanal. Essa média agora está em 51.658 dólares, tá? E a gente está abaixo dela agora, pessoal. Observem como essa média foi suporte e costuma ser suporte em tendências de alta, tá? Lá em 2017, 2016, desde 2015, na verdade, a gente via que o Bitcoin, quando ele subia na tendência de alta, ele voltava nessa média móvel de 20 semanas e usava ela como suporte para subir novamente, usava ela como suporte, subia, caía, corrigia até a média móvel de 20, corrigia até a média móvel de 20, e quando o pessoal ele perdeu e parou de corrigir até a média móvel de 20, foi quando ele perdeu a tendência, tá? Então, por isso, pessoal, que a gente tem que observar se a gente não vai ter aí um cenário parecido com o de 2017, espero que não, tá? Mas, pessoal, outra coisa importante a se observar é que a média móvel de 20 semanas, ela costuma ser um importante suporte. Quando o Bitcoin caiu na média móvel de 20 semanas, na semana de 15 de janeiro de 2018, ele chegou a subir ali em torno de 20%, porque ela acabou segurando, tá? A gente não tem o fechamento do candle semanal ainda, mas a gente tem que ficar de olho, pessoal. A gente pode ter mais volatilidade amanhã, tá? A gente tá aqui prestes a fazer um movimento que pode ser decisivo para o Bitcoin. E, pessoal, é complicado essa situação, porque ele já, da forma que ele caiu aí, ele estaria aí praticamente anulando aquela tendência de alta que a gente vinha desde o Corona Day, tá? Desde a época da Covid, lá em 2020, quando a gente teve aqui essa linha de tendência de alta se formando, tá?
A gente vê que eles tinham uma linha de tendência de alta que estava bem clara aí. Ela não é muito forte, mas a gente tinha ela, né? E o Bitcoin essa semana ele resolveu ir para baixo dela, tá? A gente vai ter que ver também como vamos fechar essa semana. Amanhã às 21 horas, né? No próximo domingo, a gente vai ter o fechamento desse candle semanal. E se ele fechar acima dela, beleza, vai ser até uma demonstração de força compradora. Agora, se ele fechar abaixo, vai ser complicado. Outra coisa que a gente tem que observar também, pessoal, é o gráfico da CME, tá? Provavelmente a gente vai ficar com um gap lá, tá? Porque quando fechou o preço do Bitcoin lá na CME ontem, né, na sexta-feira, ele fechou em 53.675. E eu fico imaginando até que o pessoal que opera na CME, vendo essa queda no spot, deve estar surtando quem ficou comprado lá, né? Porque o mercado lá na CME, na Bolsa Americana, ele não abre no final de semana, tá? Então, o mercado tá caindo e eles estão acompanhando isso de longe, né? Eles estão vendo cair e não podem fazer nada. Só que, pessoal, como a gente foi ali para a região dos 49 e o Bitcoin fechou ali na região dos 53 na CME, se a gente fechar o semanal amanhã na região dos 49, provavelmente vai ficar um gap no gráfico, tá? O que é um gap? Um buraco, tá? Ele vai abrir aqui embaixo, ó. E normalmente esses buracos no gráfico, eles tendem a ser fechados, tá? Assim como esse gap que a gente teve no domingo, né? O Bitcoin ele fechou na sexta-feira da outra semana, aqui na região dos 54.235 dólares, e no domingo ele abriu ali na região dos 56, tá? Aí ele deixou um gap, o que aconteceu? O Bitcoin voltou lá e fechou. Não é certeza que vai fechar, existem gaps que não são fechados, mas a maioria das vezes os gaps são fechados, tá? Vejam, por exemplo, esse outro gap que a gente teve no dia 8 de novembro, tá? O Bitcoin fechou na sexta-feira na região dos 61 mil dólares, no domingo ele abriu na região dos 62, alguns dias depois ele voltou, caiu e fechou esse buraco no gráfico. Então, pessoal, por isso que eu acho que a gente deve esperar a segunda-feira para a gente tomar alguma decisão, porque a gente vai ter mais informações, tá? E outra coisa, no final de semana, geralmente a gente tem o mercado aí com menos players, menos volume de negociação ocorrendo, tá? E o que acontece, pessoal? Quando a gente tem menos players, fica mais fácil de manipular. Uma baleia, por exemplo, que queira jogar o mercado para baixo, ela não precisa usar tantos bitcoins num sábado de madrugada, quando a maioria das pessoas estão dormindo, a maioria dos fundos que operam com traders humanos não estão operando, tá? Então, é um momento aí muito favorável para esses tipos de manipulação. Então, por isso que eu acho que a gente tem que aguardar a segunda-feira e não sair tomando decisões aí precipitadas de vender no prejuízo de qualquer jeito. Acho que a gente deve aguardar, tá? Ah, que pena! O vídeo já tá acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?